Olá, hoje eu vou falar um pouquinho um assunto que muitos vêm me perguntar e eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque é uma das angústias, né, que a gente sente, é uma das dificuldades assim que ficam latentes, né, às vezes não deixam a gente dormir e deixam a gente com insônia, né, e é como que o cuidador vai fazer com o nosso bebê, né? A gente já fica naquela agonia, naquela angústia de ter que voltar. Então eu preparei aqui uma listinha pra gente seguir, né? Eu acho que vai ficar bom assim. E vou mostrando, né, pra vocês aqui como que a gente pode fazer. E contando, né, sempre junto com isso, contando com a minha trajetória, né, com a minha história aqui, como é que foi que aconteceu aqui, como é que ainda acontece, né, porque a Olivia ainda tem um cuidador. Então hoje esse é o tema que eu trouxe aqui pra gente falar um pouquinho, né, como ajudar esse cuidador, né. Então assim, a gente sabe que esse momento que a mulher ela volta para o mercado de trabalho, né, ela deixa esse bebê tão pequeno, né, com um cuidador, a gente sabe que é um momento tenso, né, é um momento que muitas mulheres ficam preocupadas, né, e agora, como é que vai ser, como é que esse bebê vai reagir, como é que esse cuidador vai, né, cuidar do meu filho, será que esse cuidador vai acolher o meu filho como eu acolho, né, será que esse cuidador vai saber a hora de dar o meu leite? Então são muitas dúvidas que ficam lá, né, pairando na nossa cabeça e a gente fica com esse medo, com esse receio, né, e é natural que a gente ache, né, que o nosso filho, ninguém vai cuidar melhor do nosso filho do que a gente, né, isso é super natural, então esse sentimento é super natural e sadio, então não se preocupe se você tem ele, né, mas é que eu quis trazer, assim, 5 coisas que são importantes para que você consiga preparar esse cuidador, né? Não só você e não só o bebê, porque a gente fala muito aqui sobre isso, né? Como criar estoque, como se preparar, como se empoderar, como fazer o trato com o bebê, né? Como oferecer o leite para o bebê, a gente fala muito sobre isso, né? E fica um pouco perdido a questão do cuidador, né? Como é que esse cuidador ele precisa se preparar, né? Porque pensa, a gente está deixando o bem mais precioso da nossa vida na mão de uma pessoa, né? Normalmente essa pessoa a gente confia, normalmente essa pessoa foi uma pessoa que por algum motivo conquistou a nossa confiança, né? E a gente conseguiu voltar para o trabalho com aquela pessoa ali. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui em casa. Então, quando eu voltei a trabalhar, quem ficava com a Olivia era o meu marido, né? Então, assim, não tinha pessoa que eu pudesse confiar mais do que ele, né? Ah, Olga, mas eu não confio no meu marido. Normal. Escuto muitas mulheres que não confiam no marido, né? Mas aí isso é um ajuste que tem que ser feito entre o casal. E que não vai ser nesse momento em específico de retorno ao trabalho que vocês vão conseguir resolver. Aí vocês têm que resolver isso antes, de preferência, né? Pra conseguir resolver e passar por esse período, né? Porque é um período que ele é conturbado. É um período que muitas coisas vão passar na sua cabeça, você vai estar muito preocupada não só com o bebê, não só com o bem-estar do bebê, mas você vai estar lá no seu trabalho preocupada com: eu vou ser mandada embora? Eu vou dar conta? Eu vou conseguir voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia? Eu vou conseguir tirar meu leite? Então, assim, são muitas preocupações e muitas coisas que vão vir na sua cabeça. Então, se você não tiver que ficar preocupado, o cuidador vai saber, não sei o quê, é mais uma coisa que entra na sua lista de preocupação diária, né? Então a gente começa a ter aquela carga mental, né? A famosa carga mental, que acredito que vem junto com a maternidade, né? Nasce uma mãe, nasce uma carga mental, e por mais que a gente tente dividir, e a gente deva dividir essa carga mental com os nossos parceiros, ou com a nossa rede de apoio, com quem quer que seja, a gente acaba ficando muito com essa carga, né, nas nossas costas, na nossa mochilinha lá da maternidade. Então, assim, o primeiro passo, né, para você ajudar esse cuidador, né? Então, como que você vai ajudar esse cuidador? Primeiro passo, passo número 1, né? Se quiser anotar aí. Ah, importante, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar aqui embaixo, tá? Pode mandar, e o intuito é esse mesmo. Pode escrever aqui, eu vou falando, vou respondendo, vou ajudando. Se quiser entrar ao vivo também comigo, pode entrar. A gente pede a solicitação para falar a sua dúvida ou contar a sua história, pode entrar também. Para quem está assistindo na reprise, né, não tem problema nenhum. Ficou alguma dúvida, escreve para mim, manda no comentário ou manda no direct
que eu podendo ajudar, com certeza eu vou fazer, tá bom? Então, primeiro passo número 1, anota aí, informe-se. Eu adoro essa parte, né? Então, assim, passo número 1, informe-se, né? Por quê? Bom, como é que a gente vai passar para o cuidador o que a gente quer que seja feito se a gente também não sabe, né? Então é importante que a gente estude. E assim, essa é um tópico que eu gosto muito de falar sobre ele, porque foi o que aconteceu aqui comigo, né? Quando eu me tornei mãe, eu não sabia metade das coisas envolvidas com a amamentação. Quem dirá a parte que envolvia o trabalho, sabe? Eu não fazia ideia de metade das coisas que eu faço hoje. E como é que eu cheguei nesse ponto? Eu cheguei nesse ponto estudando muito, lendo muito, indo atrás de informação, indo atrás de artigo científico, indo atrás de fontes confiáveis para ler, ler, ler e ler. Então, esse é o primeiro passo, né? Você precisa estudar. Eu adoro fazer analogia com viagem, né? Embora eu não goste muito desse termo, mãe de primeira viagem, não sei porquê, mas não gosto muito desse termo. Se você gosta, tudo bem, mas assim, eu não gosto muito dele. Mas eu acho que a analogia com viagem é sempre muito boa, né? Quando a gente pensa em fazer uma viagem, eu até falei sobre isso hoje no grupo do Telegram. Eu fiz um áudio exatamente sobre esse tópico lá no grupo do Telegram. E bom, se você não participa ainda, clica no link da bio, tem lá um link direto para entrar no grupo, é bem legal. No canal, na verdade, desculpa. E assim, bom, se você vai viajar, né, tá planejando uma viagem e você não sabe exatamente qual o melhor bairro para você ficar, qual o melhor hotel para você ficar, qual a melhor época do ano para você ir, se você não sabe exatamente, né, o que é melhor, o que você faz? O que você faz na hora? Ah, eu quero planejar uma viagem para o Nordeste, para Bahia. Vai, vamos botar. Para Bahia, quero ir para Bahia. O que você vai fazer? Primeira coisa. Jogar no Google, não é? Então, a primeira coisa que a gente faz para tudo hoje na vida é isso. A gente joga no Google, a gente pesquisa, a gente se informa. Mas assim como a viagem, a amamentação é a mesma coisa. Se você joga lá no Google e vem uma fonte dizendo que é a melhor época do ano para você ir para Bahia, sei lá, em tal época, ou o melhor bairro é X ou Y, Z, se você não está lendo aquilo de uma fonte confiável, a chance daquilo ali não ser exatamente, né, o melhor é muito grande. Então é importante que você busque fontes confiáveis, né? E aqui no Instagram mesmo tem centenas de perfis assim super bacanas que abordam diversos temas, né, de amamentação e são pró-amamentação, então vão te guiar por um caminho pró-amamentação, né? A gente vê muito profissional ainda, infelizmente, relativizando certas coisas, sabe? Então, tem muitos perfis que vão fazer isso, mas tem muitos perfis que não, que vão levantar a bandeira da amamentação. E se você é uma pessoa, se você é uma mulher que realmente quer levar isso adiante, se você quer levar a amamentação adiante, é bom que você busque essas referências, né? As referências que vão te ajudar e vão te guiar por essa trilha, por esse caminho. Então esse é o primeiro ponto, para você ajudar o seu cuidador, né? Na verdade, o cuidador do seu bebê, é que você se informe. Então, uma vez que você já sabe que você vai ter que voltar a trabalhar, vou dar meu exemplo. Eu sempre soube que eu tenho que voltar a trabalhar. Por quê? Quando Olivia nasceu, meu marido estava desempregado. Então, infelizmente, eu não tinha escolha. Eu tinha que voltar a trabalhar. Porque era a única fonte que a gente tinha, né? Embora a gente tivesse uma reserva, era a única fonte de dinheiro que a gente tinha, de renda. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Então, lá nos meados do segundo mês dela, 1 mês e meio, 2 meses por aí, eu comecei a ler sobre isso, né? Ler sobre extração, ler sobre armazenamento do meu leite materno e como oferecer, como não oferecer. E comecei a ler muito sobre isso, sabe? E aí comecei a descobrir coisas que eu não fazia ideia que existiam, né? Bomba, e como é a melhor bomba, como não é, quantas vezes extrair, quantas vezes não, fazer isso de manhã, de tarde, de noite. Então eu comecei a ler muito sobre isso. Então eu lia o dia inteiro sobre isso, o dia inteiro. O bebê, né, Olivia aqui no peito, mamando, eu com o telefone, assim, lendo, eu lia muito. E comecei a comprar livros sobre, e assim, foi excelente, porque eu realmente fiz uma imersão nisso, né, a gente, naqueles primeiros meses, a gente fica muito próximo do bebê, né, a gente fica praticamente ali 100% do tempo, né, com aquele bebezinho. Eu fui muito privilegiada e sou ainda, né, então eu tive meu marido aqui comigo, hoje não é mais a realidade, ele já arrumou um emprego, né, mas eu vou falar disso mais pra frente. Então, no início, eu tinha ele aqui. Então, assim, aquele momento de estar com o bebê, né, de estar ali com a bebezinha, né, com a Olivia, em livre demanda, era um momento que eu conseguia pegar um livro e ler.
Que saudade, né? Inclusive, que eu sinto disso, que agora não dá mesmo, né? Porque ela já, né, não é mais tão pequenininha assim, ela quer que eu leia com ela, quer que eu interaja, né? Muda um pouco. Bom, então esse é o primeiro passo. Ângela enviou uma solicitação. Ângela, você quer entrar para falar? Se você quiser me dar o ok aqui que eu aceito a sua solicitação, você entra ao vivo, tá? Só confirmar, porque às vezes as pessoas clicam sem querer nessa solicitação. Me manda o ok aqui que eu chamo você. Vou esperar seu ok, tá? Mas aí nesse meio tempo eu vou falar do segundo ponto, né? O segundo ponto, converse com quem já passou por isso. Eu acho que esse ponto, ele é muito importante, muito, muito importante. Por quê? Usando a mesma analogia da viagem, você pode ler, você pode se informar, você pode ir atrás de muita informação na internet, muita, em livros, em referências, em muita coisa, mas nada como você falar com alguém que já esteve naquela cidade, que já foi para aquele bairro, que já ficou naquele hotel. A mesma coisa quando você vai voltar a trabalhar. Se você se cerca de pessoas que já passaram por aquilo, sabe? Você consegue pegar, assim, pulos do gato, sabe? Que nenhuma literatura vai te dar. Então, é muito importante que você se cerque dessas pessoas, né? Então, que você tenha contato com pessoas que amamentam ainda. Não é para você se isolar das outras pessoas, né? Mas, assim, vou dar, assim, o que aconteceu aqui comigo. Ao meu redor, eu tinha, sei lá, 95% de mulheres que desmamaram seus filhos muito cedo, né? Então, eu não tinha essa referência. Então, eu pensava que, meu Deus, eu vou ter que voltar a trabalhar e eu vou ter que desmamar minha filha, eu vou ter que dar fórmula, sabe? Eu comecei a pirar mesmo. Por quê? Porque ao meu redor era isso que eu via. Então, eu não via muita alternativa. E aí, eu tive duas pessoas que conversaram muito comigo, uma delas que estava trabalhando, uma outra que não. E comecei a conversar e ter ideias do que fazer, né? E saber, sabe, por onde eu começo. E aí foi essa chave que fez a diferença e que faz a diferença até hoje na minha vida. Se eu não tivesse encontrado essas pessoas e que essas pessoas tivessem me apresentado a outras pessoas, né? Hoje a gente tem aí uma rede maravilhosa aqui na internet de muitas pessoas que são pró-amamentação, pessoas que falam a mesma linguagem, sabe? Que querem que você amamente, querem que seu filho seja amamentado, querem mudar o cenário da amamentação no Brasil. A gente tem uma rede maravilhosa aqui, né? O bonde do TT, a turma da teta, o time Fadas. Então, assim, são muitas pessoas. Eu chego a ficar isso aqui arrepiada quando eu falo, porque eu acho fantástico, sabe? Então, assim, se cerque dessas pessoas e busque conversar com elas. Eu sou uma dessas pessoas que tá super aberta. Então, diariamente eu recebo dezenas de mensagens no meu direct de mulheres que querem, às vezes, desabafar, ou então de mulheres que, às vezes, querem uma dica, ou então de mulheres que estão em busca de uma consultoria, e aí a gente vai para a consultoria. Então, assim, busque isso, né? Então, primeiro, se informe. Segundo, busque conversar com pessoas que passaram por isso. Porque não adianta você querer viajar para a Bahia e estar conversando com uma pessoa que foi para Pernambuco. Não é a mesma coisa, sabe? Então, assim, se você quer ir para Bahia, converse com quem esteve na Bahia. Se você quer ir para Pernambuco, converse com quem foi para Pernambuco, vai ficar mais fácil, né? E é óbvio que se você, né, continuar conversando com as pessoas que tiveram outra realidade, você vai ter outra visão. É bacana que você tenha, sempre é bom, sempre, tudo na vida tem dois lados, né? Sempre vai ter a parte positiva e negativa de tudo. É bom que você saiba, mas é bom que você se empodere, se fortaleça. Então, para você conseguir passar por essa jornada que não é fácil, eu sempre repito isso, amamentar trabalhando não é fácil, não é mesmo, é bem difícil, mas é muito possível, super possível. E se você realmente tem esse desejo, eu gosto de fazer sempre essa recomendação, tá? Que você busque pessoas que passaram por aquilo, né? Então, essas foram as duas primeiras. Terceira parte, tá? Ai, tá difícil que eu virar. Terceira parte, eduque a sua rede. Então, quando a gente fala em retornar para o mercado de trabalho, deixando um bebezinho, às vezes de 3, 4, 5 meses, aos cuidados de uma pessoa que tem valores, que tem crenças totalmente diferentes das nossas, isso é bem complicado, né? Bem complicado.
Então, já que você já vai ter começado toda a sua busca por informação, toda a sua busca por pessoas que já passaram por aquilo, você vai começar agora a transferir todo o seu conhecimento, tudo que você adquiriu de conhecimento para o cuidador. Então você vai começar conversando com esse cuidador e educando esse cuidador. E, gente, quando eu falo educar, não leve para o sentido, não sei se seria pejorativo, mas assim, no sentido arrogante da coisa, não é isso. Tá? O legal é você ter uma troca, uma via de mão dupla com esse cuidador, né? Porque é a pessoa que você está confiando em deixar seu bebê. Então é óbvio que essa pessoa ela vai trazer crenças diferentes das suas e que você, respeitando, tendo muito carinho por tudo aquilo que aquela pessoa traz de crença, você vai conseguir ser muito mais aceita por ela. Então qualquer coisa que você falar, então vou dar um exemplo aqui de avós, né? Que eu acho que é o top 5, né, das dificuldades quando a gente volta a trabalhar, caso o cuidador seja a avó. Bom, se é a avó que vai ficar com o bebê, a avó, ela tem crenças muito diferentes das nossas, né? Na época dela era muito diferente, a recomendação era diferente na grande maioria. Então ela vai falar de chupeta, ela vai falar de chuquinha, ela vai falar de chazinho, né, suquinho e afins. Então ela vai falar muito sobre isso. E como é que você muda isso? Como é que você consegue pegar essa avó, né? Tô dando exemplo de avó, mas pode ser de qualquer outro cuidador, pode ser da babá, pode ser da creche, pode ser do teu marido, quem quer que seja. Como é que você faz para você conseguir ir mudando essa crença e educando essa pessoa no bom sentido, tá? No sentido positivo do educar. Você vai entender primeiro por que ela tem essa crença. E isso é uma coisa que, gente, só se constrói com diálogo. Você vai ter que fazer um preparo, né, em um diálogo, conversar e ouvir muitos pitacos e palpites e entender o porquê e se colocar no lugar dessa pessoa também. É fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa fazer esse esforço, né, pensando sempre lá na frente, no objetivo final, que é que aquela pessoa, aquele cuidador, cuide da melhor forma possível do nosso bebê enquanto a gente está fora, né? Então o que você vai fazer? Você vai conversando com essa pessoa, né? Mas por que você fala de chuquinha? Porque a pessoa vai responder, porque na época os pediatras falavam de chuquinha. Aí você vai falar, sim, já ouvi muito sobre isso, mas hoje em dia, babá. E você vai começar a passar para essa pessoa o conhecimento que você adquiriu lá no passo 1, lembra? De você se informar. E aí, às vezes, essa pessoa, né, naquele primeiro momento, ela não vai aceitar muito bem, ela vai achar que você é diferentona ou qualquer outra coisa, que coisas que eu já ouvi, né, que eu sou natureba, que eu sou diferentona, já ouvi várias coisas desse tipo. Mas, num primeiro momento, essa pessoa pode achar estranho o que você está dizendo, pode achar que você, né, não sabe o que você está falando. Em especial as mães que são mães de primeiro filho, né? Então, às vezes, acontece isso. E aí, você tem duas opções. Uma, ou você bate de frente com essa pessoa e acaba aí, né, aquela via de mão dupla de troca de confiança, porque você já vai criar um impasse. Então, tudo que aquela pessoa falar pra você, você já vai bloquear e você não vai mais querer saber. E ao inverso acontece também. Tudo que você falar para essa pessoa também, ela vai bloquear e ela não vai mais querer saber. Essa é a primeira opção que você tem. Muitas vezes é a opção que a gente acaba tomando por impulsividade, né? Então aqui tô te falando isso para você ter cuidado nesse momento. E a opção número 2 que você vai ter é ouvir o que essa pessoa tem para falar. Então, ouvir a crença dessa pessoa. Essa pessoa vai dizer que na época era assim, e que com os filhos dela ela fez isso, e que tá todo mundo bem aí, grandão, e tudo mais. A gente vai ouvir, e no final você apresenta o seu ponto de vista. No início, isso é bem difícil, é um exercício, né? No início você vai fazer isso de uma forma mais assim, tentando fazer e vai ser mais complicado, mas com o tempo isso vai virando um hábito, uma rotina. E essa pessoa, por ser ouvida, ela vai ter muito mais facilidade em te ouvir, até por educação, né? Já que ela falou, você ouviu, você também vai poder falar no final. E aí o que você pode fazer? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é compartilhar publicações. Gente, desculpa, vocês não sabem o poder que isso tem. Eu consegui mostrar para minha rede inteira coisas que eu jamais conseguiria numa conversa, né? Compartilhando informação. Então você vai pegar um post meu, um post da turma do TT, do bonde do TT, e você vai pegar essas publicações, ou publicações até do Ministério da Saúde. Você pode pegar uma cartilha, por exemplo, um e-book, alguma coisa assim. Vou falar do e-book, inclusive, daqui a pouco. E compartilhar com a sua rede. Então você vai falar, olha aqui, ó,
mãe, ou sogra, ou marido, ou babá, etc. Dá uma olhada nisso aqui. Lembra aquele dia que a gente conversou sobre tal coisa, sobre Chuquinha? Olha que interessante que tem aqui essa publicação. Olha que interessante que está escrito aqui nesse e-book. E aí você vai, aos pouquinhos, educando essa sua rede. Então isso funciona demais, demais, gente. Eu vou dar 2 situações aqui pra você ver como que funciona. Que eu usei muito isso, que assim fez toda a diferença na minha vida. A primeira vez que eu fiz isso foi no meu parto, né? No parto da Olivia. Eu fiz, não sei se você já assistiu uma história lá no canal do YouTube, mas eu já contei um pouco sobre isso lá. Então assim, eu tive um parto natural, né? Ou seja, não tinha data. Então começou a chegar aquela data provável do parto e todo mundo começou a ficar nervoso, né? Querendo saber quando é que a Olivia nascer e coisa e tal. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um e-book que eu tinha conseguido na internet, de um perfil muito legal. Fiz uma mensagem, escrevi uma mensagem bem bacana, sabe? Bem assim, empática, sabe? No WhatsApp. E enviei numa lista de transmissão para todos os nossos parentes, né? Incluindo nossos pais, né? Cunhada, etc. Enviei para todas as pessoas. E, gente, foi maravilhoso. Ninguém ficou. E aí, quando é que vai nascer? E aí, quando é que vai nascer? E aí, quando é que vai nascer? Porque eu expliquei tudo ali. Dentro do e-book tinha as fases de parto. Então, o que eu não queria? Eu não queria que quando a gente avisasse que estava indo para a maternidade, que todo mundo ficasse ligando. E aí, já nasceu? E aí, já nasceu? E aí, já nasceu? Eu não queria isso. Então, por quê? Porque eu sabia que isso me deixou enlouquecida e meu marido idem, né? Eu precisava daquele momento de conexão, né? Com o meu feminino e com os meus ancestrais para eu conseguir... Desculpa, gente. Para eu conseguir me conectar e entrar ali na Partolândia, né? E parir. E deu super certo, deu super certo. Inclusive, essa mesma mensagem, esse e-book, eu compartilho com várias amigas minhas, que elas me pedem. Amiga, cadê aquele e-book? Me manda. E eu mando. E é ótimo. O pessoal tem ótimos feedbacks em relação a ele. Essa foi a primeira vez que deu certo, essa educação, né, da minha rede. Desculpa, deu uma tosse aqui. E a segunda vez foi quando começaram aquelas conversas, né, de família. Ah, mas e aí, quando é que vai andar? Ah, mas e aí, quando é que vai andar? Você vai usar andador? Porque o filho de fulana usou andador. Então, eu usei andador e fulano andou com, sei lá, 8, 9 meses, umas coisas assim. Eu, é. E aí começava a ouvir esse tipo de coisa, né? Não só, tô dando exemplo aqui de andador, tá, gente? Mas tem exemplo de tudo que você quiser ouvir, eu tenho um exemplo. Mas em relação a andador, o que eu fiz? Eu peguei um post sobre andador, se eu não me engano, era da época, acho que era do Seu Pediatra, se eu não me engano. Algum perfil de pediatria que eu gosto bastante aqui no Instagram. Peguei ele e compartilhei no meu perfil, né? No meu perfil mesmo, no meu pessoal, aqui do Instagram. Minha rede inteira leu, né? E eu compartilhava assim, leia isso. Então, nossa, muito importante essa informação, leia e tal. E aí, o que aconteceu? Um dia desses em almoços de família, veio de novo essa história do andador, né? Mas você não vai botar um andador na Olivia? E não sei o quê? E aí, eu não precisei, gente, tem ideia? Eu não precisei falar, eu fiquei calada. Quando eu olhei pro lado, tava minha sogra falando. Olha isso, minha sogra falando. Não, mas andador agora é proibido no Brasil, porque tem vários... tem risco de acidente, e agora é proibido, nem se vende mais aqui no Brasil e tal. Então, assim, eu eduquei tão naturalmente a minha rede, né? Isso foi de uma forma tão empática e tão bacana que a minha rede estava me defendendo e defendendo o meu modo de criação. Não precisei me defender. Então foi maravilhoso. Então, assim, esse foi o segundo exemplo de que quando você educa a sua rede de uma forma bacana, né? Sem ser aquela forma agressiva, por mais que muitas vezes dê vontade da gente fazer isso, super funciona. Mas nesse caso em específico, que você precisa educar o cuidador, é fundamental que você consiga fazer isso de uma forma mais suave, mais empática, né? Para não gerar problema, não gerar conflito, né? Então esse foi o terceiro ponto. E aí o nosso quarto ponto, deixe-os confortáveis, né? Então deixe o cuidador confortável. Não seja a guardiã do leite materno, não seja essa pessoa. E o que é isso? Quando eu falo guardiã do leite materno, as pessoas ficam, Olga, mas como assim guardiã do leite materno? O que você está querendo dizer com isso, né? De onde é que você tirou isso, guardiã de leite materno? O que quer dizer guardiã de leite materno, gente? É aquela pessoa que fica assim, e aí? Já usou quantos potes? Já usou quantos?
Não, 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 não usa outro não, não usa outro pote não, pelo amor de Deus, não. Mas não tomou tudo, ai, meu Deus, e agora? Toma, ele tem que tomar, o bebê tem que tomar. Ai, não vai ter outro pote. Esse é o guardião do leite materno. Então não seja essa pessoa, sabe? Não seja o guardião do leite materno. O importante é que você consiga deixar esse cuidador confortável, né? E como algumas coisas que podem deixar esse cuidador confortável, eu falei na live da semana passada. Então, se você não teve oportunidade de assistir, ela tá lá no canal do YouTube. Então, lá eu falo sobre 5 passos para você otimizar o seu estoque. Então, eu falo sobre estoque inteligente, né? Quando você consegue otimizar o seu estoque de leite. E aí, como é que você vai fazer isso com o cuidador, né? O ideal é que você consiga fazer um preparo pro seu estoque, né, com pelo menos 15 dias antes de você retornar a trabalhar, e aí, dessa forma você faz um estoque inteligente, você consegue otimizar o seu estoque, né, sempre armazenando em porções menores, né, evitar botar em potes grandes, porque isso acaba dificultando essa otimização, né, eu falo muito sobre tudo isso, todos esses tópicos nessa live da semana passada. Então, se você conseguir criar esse estoque, conseguir não ser aquela pessoa que tira num dia para oferecer no outro, você vai deixar esse cuidador muito mais confortável. Então, ele não vai ficar tenso de achar que não vai ter leite. Ele não vai abrir o congelador e vai olhar que para aquele dia só tem 3 potes, né? Ou sei lá, 2, sabe? Ele não vai ficar com medo do bebê não tomar. Então, ele não vai passar aquela tensão pro bebê. Então, isso é muito bom, porque quando você consegue ter um estoque, né, otimizado, um estoque inteligente, fica muito mais fácil pro cuidador. E eu vou contar o que aconteceu. Eu vou contar o que aconteceu aqui em casa, né, por exemplo. Quando eu voltei a trabalhar, eu lembro que o Renan, né, meu marido, ele ficava muito preocupado, sim, né? Ai, mas ela não vai tomar tudo. Ai, mas ela não tomou tudo. E agora? Eu falava, amor, não se preocupa. Se ela não tomar, se a Olivia não tomar, pode jogar fora, não tem problema, tem mais na geladeira. E outra coisa que também que acontece muito no início, acontece muito, o bebê ele ainda não se habituou com o movimento, né, que ele tem que fazer da língua, e acaba que escorre muito leite. Então, assim, a sensação de desperdício é muito grande. Então, o cuidador ele fica tenso com aquilo. Ele fica olhando, ai meu Deus, mas não tá dando certo, o copinho não tá dando certo, a colher dosadora não tá dando certo, porque tá desperdiçando muito. E aí, essa impressão que esse cuidador tem, que esse cuidador fica, que te passa, é muito por conta desse medo de não ter mais leite, né? Então, se eu tô oferecendo leite, o bebê tá escorrendo tudo aqui, tá deixando vazar todo esse leite, pode ser que daqui a pouco não tenha mais leite, né? Então, essa pessoa fica tensa e fica realmente, né? Então, assim, aqui em casa, pelo menos... Desculpa. Aqui em casa, pelo menos, o Renan ficava super tenso com isso. Mesmo eu sempre frisando, não tem problema. Se você quiser pegar outro pote depois, não tem problema nenhum. Eu vou tirar mais depois, eu vou tirar mais. Eu sempre reforçava isso, sempre. Sempre que eu podia reforçar que ele podia usar a quantidade de leite que fosse, que não ia ter problema nenhum, porque depois eu ia tirar mais, eu ia observando que ele ficava mais relaxado, né? Então, se você... deixa esse cuidador tenso, é pior, porque você vai falar assim pra ele, olha, não usa outro pote de leite não, hein, só tem esse, hein, cuidado, não deixa desperdiçar não. Então, se você faz isso com o cuidador ele vai, no momento de ofertar o leite, ele vai ficar muito mais tenso. Ele tá respondendo aqui, meu marido tá aqui assistindo a live, tá falando a verdade. Pois é, eu lembro que ele ficava tenso, sabe? Então, se você fica a todo momento deixando esse cuidador tenso, na hora que esse cuidador vai pegar aquele bebê para ofertar o leite, você concorda que ele vai ficar nervoso, né? Já com todas as circunstâncias, né? Ele vai ficar mais nervoso ainda, com medo de desperdiçar o leite. Então, o estoque inteligente faz toda a diferença nesse momento. Confere a live que eu fiz na semana passada lá no canal do YouTube, você vai gostar das dicas que eu coloquei lá a respeito desse estoque inteligente. Faz toda a diferença na nossa rotina. Então, esse foi o 4º passo, né? Deixa o seu cuidador confortável, deixa a sua sogra, a sua mãe, a sua tia, prima, seja lá quem vai ficar, seu marido. E uma coisa importante também, muitas pessoas, eu sei que não tem essa opção, né, de deixar o bebê em casa, seja com uma babá, seja com um tio, uma tia, um primo, um tio, um marido, alguém, e precisam colocar esse bebê na creche, né? Então, como fazer essa
parte toda, né? Esse preparo todo com esse cuidador, né? Então, na creche, você pode, desde o início, conversando com as pessoas, conversando com a coordenadora e, principalmente, conversando com a pessoa que vai ficar com o seu bebê, né? A pessoa responsável pela sala que o seu bebê vai ficar. E passar, desde o momento que você fechar a creche, passar algumas vezes lá na semana. Não precisa só ir no período da adaptação, não. Você pode ir antes e, sempre que tiver uma oportunidade, conversar um pouquinho com a pessoa que vai ficar, né, com o seu filho. E aí, nesse momento, você deixar essa pessoa confortável. Olha, fulana, não se preocupa se algum dia o bebê, né, o meu filho derramar mais leite ou não quiser beber mais, não tem problema nenhum. No dia seguinte eu vou trazer mais leite. Eu vou sempre trazer uma quantidade extra. Não fica preocupada, não tem problema nenhum. Então, quando você vai conversando assim com a pessoa, ela vai ficando mais tranquila. Então, essa oferta fica mais fácil, né? Ela não vai tensa. Em especial, né, nos casos de bebês que ficam na creche. Porque essa cuidadora que está na creche, ela tem várias crianças para dar conta, né, para cuidar. Então, se você não tem opção, você não tem alternativa, se seu bebê vai para a creche, então tenta fazer isso. Vá aos pouquinhos conversando, né? Faça várias visitas a essa creche. Converse várias vezes com essa pessoa responsável, né, pelo seu filho ali. Então, essa foi a quarta, né? A quarta dica para você conseguir, né, ajudar esse cuidador que vai ficar com seu filho. E o quinto passo, né? A quinta dica que é muito importante, que aí ela joga com a nossa cabeça, que é: confie no processo. Confie no processo, não fique achando que você não vai ter leite, não fique achando que o cuidador não vai dar conta, não entre nessa paranoia, não faça igual eu fiz, né? Eu gosto muito de falar isso porque eu sei que esse processo ele poderia ter sido muito mais fácil se eu não tivesse dado as minhas surtadas, né? E aí a gente volta lá pro passo 2, lembra? Se cerque de pessoas que já passaram por isso, porque essas pessoas, assim como eu, vão te contar coisas para você tentar não fazer igual também, né? O meu papel aqui não é só te falar, faz A, B e C. Também é te falar, não faz X, Y, Z. Não repete o que eu fiz de errado, né? Então, esse também é meu papel aqui. Então, o que eu fiz nesse caos, né? De ter que voltar a trabalhar num momento que eu não queria, num momento que é cruel, né? Mas foi necessário. Eu falava todo momento pro meu marido assim: não tá dando certo, você não tá com paciência, não tá dando certo, assim não vai dar, e agora eu vou ter que pedir demissão. Então eu ficava o tempo inteiro assim. Por quê? Tava surtada, né? Assim, não é uma coisa fácil, sabe? Não é mesmo você ter que voltar a trabalhar sem você querer, não é fácil. Assim como também não é fácil uma série de outras coisas, né? Você ficar em casa sem você querer também não é fácil, né? Mas enfim, aqui eu tô focando nessa parte, né? De você voltar nesse momento que a criança é tão pequena. Então, em todo momento, toda oportunidade assim que eu tinha, né, de caos, e que eu via que a minha filha chorava e que eu via que ele não estava conseguindo dar o leite, todo momento eu falava isso pra ele: não tá dando certo, não tá dando certo. E aí, o que eu fazia com isso? O que eu ganhava com isso? Eu ganhava um cuidador mais tenso e mais preocupado. Então, era isso que acontecia. Então, eu não estava confiando no processo, né? É um processo de educação. Esse bebê e esse cuidador, eles estão habituados a 4, 5 meses, 6 meses com uma rotina. Então, vocês estão iniciando uma nova rotina. Se você, como pessoa que estudou, né? Lembrando do primeiro passo, pessoa que estudou, pessoa que buscou apoio com outras pessoas que já passaram por isso, pessoa que está educando a sua rede, né? Tá educando esse cuidador, pessoa que tá ali, sabe, no passo a passo para que aquilo dê certo. Se você não tá confiando no processo, o cuidador também não vai. E o cuidador vai falar assim pra você: esse bebê não tá tomando nada, não tá dando certo, a gente tem que dar uma mamadeira. Por que ele tá falando isso? Não é porque na mamadeira vai ser mais fácil, é porque na mamadeira ele tem a crença de que é mais fácil, porque essa é a nossa cultura. Nós somos inseridos na cultura da mamadeira. E eu te falo isso, gente, de carteirinha. A gente fez isso aqui. Eu não escondo isso de ninguém. A gente tentou dar na mamadeira também. No auge do caos, a gente já tinha tentado de tudo. Não tinha dado certo, né? Na verdade, assim, não é que não tinha dado certo, a gente não tinha dado tempo ao tempo. Eu não tinha confiado no processo. Então, se você não confia nesse processo, se você que seguiu todos esses passos, você não está acreditando, você não está seguindo o processo,
o cuidador também não vai. E aí é nesse momento que você cai e vai para uma mamadeira, né? O pior, o desiste do aleitamento materno e vai para fórmula, sei lá, sabe? Várias coisas podem acontecer. Então, assim, não é fácil mesmo. Eu sempre que eu falo sobre isso eu me emociono, porque é difícil, é muito difícil a gente passar por isso quando a gente não quer. É muito difícil a gente ser obrigada a ter que voltar pro trabalho numa licença maternidade que é, assim, incompatível com as recomendações de aleitamento materno, né? Que aqui no nosso país e mundialmente são 6 meses exclusivo. Então é muito difícil isso, é um processo que ele é doloroso, ele dói no nosso coração, ele dói assim fisicamente, porque o nosso peito enche, então dói mesmo. E assim, se a gente não confiar que isso é um processo, que isso é um passo a passo, é uma trilha, é uma jornada, fica mais difícil para todo mundo, fica mais difícil para você, fica mais difícil para o seu bebê, e fica mais difícil para o cuidador que está ali naquela missão, né, de ser o melhor cuidador possível na sua ausência. Né? Então confia no processo, gente, confia no processo, porque você seguindo todas as etapas, todos os passos, vai dar certo. E aí daqui a 1, 2 meses você vai voltar aqui e falar, Olga, deu certo. Como eu recebo mensagens sempre, sabe? Diariamente eu recebo mensagens, me marcam no direct, me marcam no story, mostrando o bebê tomando leite e mostrando a mãe tirando o leite na bomba, sabe? Porque dá certo. A gente é educado numa cultura para desacreditar a mulher, para dizer para você que não vai dar não, porque tu tem que trabalhar, você tem que produzir, não vai dar não. A gente é educado nessa cultura. Quando a gente resolve remar contra a maré, a gente mexe em várias partes da sociedade, em vários pedacinhos desse quebra-cabeça. Então você vai receber uma enxurrada de negatividade, uma enxurrada de questionamento. Então, quando você não confia nesse processo, você facilmente se deixa levar por essa maré, né? Porque ela é forte, ela é pesada. Então, confie no seu processo, confie no seu corpo. Você tem leite, você vai produzir. Confie no seu bebê, ele vai aprender a tomar o leite de outra forma. Confie nesse cuidador, ele vai ter a capacidade de passar afeto, carinho, amor para esse bebê, mesmo na sua ausência. A sua fez uma pergunta aqui, mesmo tendo leite, Olivia não chorava de saudade do aconchego de mãe, pois sabemos que a amamentação não é somente alimento. Com certeza. A amamentação não é somente alimento. A Olivia chorava sim, até porque, né, o choro é a comunicação deles, né? Mas o que acontecia, o que eu gosto muito de falar, né, sobre isso, quando ela estava com fome, né, antes do choro, né, eu até fiz um post sobre isso ontem, né, sobre os sinais de fome, né, quando o bebê chora, ele já realmente está já com muita fome, irritadíssimo, então você tem que acolher o bebê. Mas quando ela chorava e não era fome, o que o meu marido fazia? Distraía ela, acolhia ela e dava aquele aconchego e aquele carinho. Por isso que é importante uma construção de conexão e afeto, né, ao longo do tempo. Por isso que existe, até quando a gente fala em creche, né, existe o período de adaptação também, para que aquela criança ela comece a criar um vínculo e uma conexão com aquele cuidador. Então, se, por exemplo, você vai deixar seu bebê com seu marido, ele vai estar mais habituado, né? Ele está o dia a dia com você ali. Agora, se você vai deixar com um cuidador externo, por exemplo, uma babá, é importante que você contrate essa babá pelo menos um mês antes ali, né? Algumas semanas, um mês antes, para que aquela babá fique inserida ali naquela rotina do seu dia a dia, né? Aquele bebê cria uma conexão com aquela cuidadora. Uma outra coisa também que é bacana a gente entender é que, assim, quando o bebê ele chora, quando ele é pequenininho, algumas coisas podem ajudar ele, né? Que são aqueles cinco passos para você acalmar o bebê. Eu já fiz vídeo aqui também sobre isso, né? Mas basicamente você acolher o bebê, né? Pegar no colo, fazer um charutinho, assim, conter o bebê, porque para que o bebê não fique, né, assim, se debatendo. Mas é um conter carinhoso, tá, gente? Não é pra apertar o bebê, não. Quando você faz isso, você sacode o bebê, você coloca ele de lado no colo, você consegue ativar esse estado de relaxamento desse bebê. Então, quando você faz isso, né, com o bebê, ele tende a dar uma relaxada maior. Meu marido respondeu, no início foi mais difícil, mas aos poucos a Olivia foi se adaptando à rotina da Olga também.
Então, ele respondeu aqui sua pergunta, né? Então, assim, no início é difícil para todo mundo, inclusive para o bebê, mas o bebê vai se adaptando. E o importante é que esse bebê ele precisa ser acolhido, né? Precisa ser distraído, ele precisa que alguém tenha ele no colo, né? Que ele seja contido no colo, porque ele quer muitas vezes é um carinho, um afeto. O bebê ele precisa de um contato pele a pele, sabe? Ele precisa ter essa conexão com o cuidador, né? Isso tem alguns perfis muito bons que falam sobre criação com apego, por exemplo, Recriar Julieta. O Criação Neurocompatível também fala muito sobre isso, né? Sobre a importância do colo. Então, se o cuidador ele não tem essa crença, é importante que você estude sobre isso também e que você vá educando, né, esse cuidador a respeito disso, a respeito do colo. Então, não é para deixar a criança lá chorando, se esgoelando, sabe? Chorou, pega o bebê no colo, distrai o bebê, pega uma coisinha colorida, pega um livrinho, sabe? Vai distraindo o bebê. Então, é natural que ele chore, né? Vai sentir falta mesmo, assim. A gente chora, né? Imagina o bebê, né? Como é que o bebê não vai chorar? Difícil, né? Se a gente chora bastante. No início é bem ruim, sabe? Pra todo mundo. Se eu falar aqui pra vocês que é fácil, mentira. Não é fácil, porque é difícil. Sempre repito isso. Mas é possível. E quando a gente não tem escolha, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem, né? Então, bom, queria agradecer a todos vocês que estão aqui participando, que pegaram esse pedacinho aí da noite, né? Última segunda-feira do ano, para participar dessa live. Lembrando que toda segunda-feira, no mesmo horário, eu tô aqui, né? Esse é meu projeto 2020, tá? Toda segunda-feira aqui para conversar com vocês. Sempre que tiver pergunta, pode escrever aqui. Eu quero começar a trazer vocês mais para perto e que vocês entrem aqui, né, ao vivo para conversar um pouquinho. E até é o que eu sempre falo, às vezes a sua dúvida ou a sua vivência pode ser a vivência de outra mulher também, então ajuda bastante. E queria contar um pouquinho, falar sobre 3 coisas aqui, só pra gente finalizar. Primeiro é chamar você pro grupo, pro canal do Telegram. Se você ainda não tá lá no Telegram, clica no link da bio, na minha biografia, tem lá o link que vai te direcionar direto lá pro canal. Esse canal é bacana porque ele é como se fosse um WhatsApp, só que como se fosse uma lista de transmissão. Você recebe conteúdo lá. Aqui no Instagram, no Face, no YouTube, nem sempre vocês recebem, né, quando eu posto alguma coisa. Então, às vezes perde alguma coisa, perde alguma enquete, né, e tal. Então, lá é bacana porque você tem tudo lá. E fora que vai ficar tudo arquivado. Você consegue ter acesso a tudo que eu já publiquei lá. Então, é bem bacana que você tenha esse arquivinho lá, sabe? É como se fosse uma pasta de informação, tá lá. E fora que, de vez em quando, eu mando áudios, assim, quase que diariamente eu mando áudios sobre algum tema do dia. Então, coisas que eu não tenho tempo de escrever, aqui nem um post, nem de filmar um vídeo, eu pego e escrevo. Às vezes vem alguém aqui no meu direct e faz uma pergunta que eu acho interessante, eu vou lá e falo, gente, hoje eu recebi essa pergunta assim, assado, pode ser sua dúvida. Então é bacana participar desse canal. É só entrar lá. Se você gosta de assistir vídeos um pouco maiores, né, que eu conto mais coisas, ou até essas lives, as reprises das lives eu tô gravando todas lá também no canal do YouTube, então é só entrar também no link da bio, entrar lá no canal do YouTube. E a terceira coisa, que eu fico muito feliz de poder falar isso aqui hoje, é o lançamento do meu e-book, né, do livro que eu escrevi, que é um guia prático, né, que vai te ajudar nessa jornada de amamentação na volta ao trabalho, né? A gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, são 10 passos para amamentar na volta ao trabalho. Esse é o nome dele. Hoje eu falei um pouquinho sobre ele aqui nos stories. E ele é um guia, assim, prático, contando várias coisas, assim, que eu aprendi nesses últimos meses, né, anos já, e que eu acredito que se a Olga de, sei lá, 1 ano e pouco atrás soubesse das coisas que eu coloquei lá, esse processo seria mais fácil. Então, eu escrevi lá coisas que eu gostaria de ter lido, sabe, naquela época. Então, eu juntei ali todas as informações que eu tive, toda a minha vivência também, e tô dando ele para você. Então, se você quiser fazer o download dele, eu vou disponibilizar ele amanhã, um link. Então, você vai clicar nesse link, vai botar seu e-mail, vai conseguir fazer o download. Vai receber no seu e-mail um e-mail meu e com um botãozinho para você clicar e fazer o download dele totalmente gratuito. A ideia é que esse e-book ele se espalhe, assim como o e-book que eu falei do parto, né, com as fases de parto, assim como esse e-book me ajudou
eu quero que o meu e-book ajude você nesse caminho, nessa jornada que não é fácil, mas é super possível e é muito gratificante. E você vai se sentir muito bem, muito vitoriosa por poder proporcionar essa amamentação para o seu filho. Então, amanhã eu vou colocar aqui nos stories todo o passo a passo do que você precisa fazer para conseguir fazer o download dele, tá bom? Um beijo grande, até a próxima segunda, e se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, pode me mandar um direct que a gente conversa, tá bom? É grátis sim, Ana. É grátis porque é o que eu falo, assim, a minha ideia não é tornar a amamentação elitizada, né? A gente sabe que tem consultora, eu faço consultoria de retorno ao trabalho, mas a minha ideia é que a gente consiga mudar o cenário da amamentação no Brasil, né? Que a gente consiga mostrar para todas as mulheres e para toda a sociedade que a gente pode amamentar sim trabalhando, que a gente pode amamentar sim exclusiva até os 6 meses, mesmo trabalhando mais de 40 horas semanais. Então ele é totalmente grátis, espero que ele ajude muitas mulheres e que ele mude o cenário, que a gente juntas, né, a gente vai se unindo e o poder que a mulher tem é fantástico. A gente vai se unindo e vai se juntando e a gente consegue mudar coisas assim, é fantástico. Então eu espero que ele ajude a mudar esse cenário, assim como tem muitas mulheres que estão já nessa luta para mudar esse cenário, né, já fazendo até coisas de políticas públicas, que esse e-book seja uma pecinha nesse quebra-cabeça de mudança da amamentação nesse cenário do Brasil e do mundo. Então é isso, a gente vai se falando, tá? Um beijo e obrigada por todos que estão aqui.